para exercer uma missão, uma tarefa na face da terra, que era pescar homens, ou seja, ganhar almas para o reino dos céus. E sabendo, meus irmãos, que Pedro agora, ele larga tudo e começa a seguir a Jesus, porque todo aquele que é chamado para exercer uma missão na face da terra, todo aquele que é escolhido por Deus, ele tem que deixar algumas coisas para trás. Lembra de Abraão, quando foi chamado, convocacionado para uma missão? Ele deixa a sua terra, deixa a sua parentela e começa a andar pelo deserto, caminhando para uma terra prometida. Todo aquele que é chamado por uma missão, muitas vezes ele se acha incapaz, mas o Deus que o chama, ele capacita, derrama a sua glória, a sua sabedoria e autoridade para exercer o ministério. Lembra de Moisés? Moisés foi chamado pelo Senhor. Moisés foi escolhido para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó, da terra do Egito. Moisés, por certo momento, ele vai dizer que era pesado de língua, mas Deus o escolheu, Deus o chamou para liderar sobre Israel. E quando alguém é chamado pelo Senhor, quando alguém é chamado para fazer uma tarefa na face da terra, Deus derrama autoridade, Deus derrama glória, poder sobre a vida dele. Moisés recebeu autoridade para entrar na terra do Egito e libertar o seu povo. Meus irmãos, Pedro é escolhido pelo Senhor. Ele começa a andar com Jesus, começa a aprender com Jesus. Pedro era um amigo íntimo de Jesus. Por certos momentos, quando Jesus subia no monte para orar, quem estava lá? Lá estava Pedro orando, clamando, buscando a presença de Deus. Aleluia. Pedro começa a aprender as coisas concernentes ao reino dos céus. Era o próprio Jesus preparando Pedro para uma missão, para uma tarefa. Oh glória! Primeiro Jesus escolhe, primeiro Jesus lança a promessa, e tem um período de preparação, um período de edificação. Oh glória! Todos nós estamos sendo preparados para ganhar almas para o reino do Senhor. Aleluia! E é o nosso dever receber este chamado, esta promessa, e começar a seguir a Jesus. Para quê? Para aprender a orar, para aprender a amar, para aprender a resgatar almas que estão aprisionadas pelo adversário. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Jesus ensinava que tinha que orar, mas ele orava. Ele ensinava que tinha que ter humildade, e tinha humildade, diferente de nós, e muitas vezes pregamos e não praticamos. Oh glória! Pedro começa a aprender com Jesus. Oh glória! Quando Jesus era no monte, lá estava Pedro. Pedro era um homem simples, humilde, mas um homem que recebeu a glória de Deus. Lembra que quando eles estavam no barco, o vento começa a soprar, ao contrário, houve uma grande tempestade. A Bíblia diz que Jesus veio andando por cima das águas. Aleluia! O discípulo achando que era um fantasma, mas daí Jesus vai dizer: não temas, porque eu sou. Pedro vai olhar para Jesus e vai perguntar: Senhor, se é tu mesmo, me manda aí até a ti. Oh glória! Pedro vai andando por cima das águas. Aquele que não era letrado, aquele que não era estudado, aquele que não tinha um alto nível na sociedade, agora ele começa a andar por cima das águas. Aleluia! Porque todo aquele que é chamado, ele começa a ter uma vida sobrenatural. Oh glória! Porque para ter uma vida de missão, uma vida, aleluia, pautada na palavra, uma vida de tarefa sendo realizada na face da terra, tem que aprender, viver o sobrenatural, para ir no meio dos falados, no meio das vielas, entrar na casa do macumbeiro, entrar na casa daquele que quer se matar, quer tirar sua própria vida. Tem que entrar com poder, com glória, através do Espírito Santo, para libertar essas pessoas que estão cativas. Glória! Pedro começa a aprender com Jesus, sabendo, meus irmãos, que agora, resumindo para que os irmãos entendam, Jesus se entrega na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscita. Oh glória! E a Bíblia diz, meus irmãos, que depois de ressuscitado,
Ele fica durante 40 dias se apresentando para os seus discípulos e se apresenta por mais de 500 testemunhas, ensinando as coisas concernentes ao reino dos céus. E uma ordenança que ele vem a dizer para os seus discípulos: ele venha a dizer: olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e serei as minhas testemunhas na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Oh, glória! Jesus estava querendo dizer: antes de vocês saírem daí pregando, antes de vocês saírem aí exercendo o ministério de vocês, primeiramente vocês têm que estar revestidos com o poder do céu. Primeiramente, antes de vocês saírem aí pregando, anunciando o evangelho, primeiramente vocês ficam de molho, fiquem em Jerusalém. Daí depois que vocês receberem a virtude do Espírito Santo, ao qual Jesus prometeu que iria para o Pai, mas não deixaria vós órfãos, enviaria outro Consolador, a saber, o Espírito Santo da verdade. Primeiro vocês permanecem em Jerusalém, esperam o Espírito Santo descer sobre vós, aí sim vocês vão cumprir a missão, aí sim vocês vão sair pregando, anunciando, libertando, curando, através da atuação do operar do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que quer exercer algo, todo aquele que quer exercer uma tarefa, ele tem que estar revestido com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, no dia de Pentecoste, que era 50 dias após a Páscoa, eles estavam reunidos no cenáculo, orando, esperando a promessa a qual Jesus lhe prometeu. E a Bíblia diz, meus irmãos, que de repente o Espírito Santo desce sobre a igreja. O Espírito Santo capacitou, aleluia, que capacita o crente, que dá dons do Espírito Santo para exercer a missão na face da terra. Porque o maior agente de uma missão não somos nós, mas sim o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele é o agente que está agindo. O próprio Jesus disse que ele que convence o homem do pecado e leva para a justiça. Sem o Espírito Santo não tem obra, sem o Espírito Santo não tem missão, sem o Espírito Santo não tem libertação, sem o Espírito Santo não tem cura. Nós vivemos uma geração que não estão mais se preocupando com o Espírito Santo, mas ainda existe os remanescentes que estão esperando o Espírito Santo, que almejam agora a unção, a virtude, a capacitação do Espírito Santo para fazer a obra com Deus determinou. Nesta última hora, Deus está procurando homens e mulheres que estão clamando, jejuando, se consagrando, esperando serem revestidos pelo poder divino para anunciar a palavra com sabedoria, para anunciar a palavra com autoridade, para anunciar a palavra com eficaz, com graça, para trazer salvação, para trazer libertação. Porque senão o Espírito Santo convencer o homem, nada resolve, nada adianta. Necessitamos do Espírito Santo atuando em nossa vida para exercermos uma missão aqui na face da terra. Aleluia. A igreja é revestida pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro, que não era um homem letrado, não era um homem estudado, a Bíblia diz que pelo Espírito Santo, na sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem ao Evangelho. Aleluia. E assim, meus irmãos, a igreja começa a anunciar a palavra pelo poder do Espírito Santo, começa a exercer a missão a qual Jesus, aleluia, determinou para a igreja, dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho.
ali estavam as testemunhas oculares, que ali Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali são as testemunhas oculares, que ali estava, aleluia, aquele que se entregou na cruz do Calvário, é o Emanuel, o príncipe da paz, aleluia. E ele está aqui nesta noite para te abençoar e para nos renovar e derramar o seu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que a gente venha exercer nosso ministério com graça, com poder do Espírito de Deus, aleluia. Deus está procurando homens e mulheres para capacitar, revestir, levantar, para anunciar, resgatar, libertar os cativos e trazer luz para aqueles que se encontram na treva. Mas necessitamos do Espírito de Deus, aleluia. O irmãozinho pode ficar à vontade, se querer. Glórias a Deus. A igreja, meus irmãos, agora, pela atuação do Espírito Santo, ela começa a crescer, desenvolver. Mas vamos ver no livro de Atos, que é conhecido também como Atos do Espírito, porque vamos ver a igreja primitiva com os dons do Espírito Santo. Por isso nós somos pentecostais, ou seja, porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Era uma igreja que tinha os dons do Espírito Santo. Era uma igreja que Pedro chegou na porta formosa e disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta em nome de Jesus e anda. Era uma igreja humilde, simples. Era um evangelho simples e não João, mas era um evangelho que tinha eficaz. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Não era um evangelho enfeitado, não. Era um evangelho puro, aleluia, sem mistura. Qual era a pregação? A pregação era simples: arrependei-vos, porque aquele que morreu na cruz do Calvário voltará outra vez. Aquele que vocês rejeitaram, ele é a pedra angular. Não existe outra edificação, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo de Nazaré. O evangelho era simples, é falado de Jesus e tinha resultado. Almas se convertiam, o paralítico andava, o demônio caía por terra, o cego enxergava, o surdo ouvia, porque a igreja era simples, mas tinha o céu do Espírito de Deus. Mas vamos ver, pastor, quanto mais a igreja crescia, quanto mais a igreja desenvolvia, mais havia perseguição sobre a igreja. Mas quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais a igreja era maltratada, mais a igreja se crescia e se fortalecia. Porque eu entendo uma coisa, meu irmão, olhando para a Bíblia Sagrada, que luta não vai matar você, perseguição não mata crente, deserto não mata crente. O que mata crente é o pecado. Mas o crente fiel, quanto mais deserto ele passa, quanto mais provação ele passa, mais ele cresce, mais ele se desenvolve. Lembra de Estevão? Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo que anunciava a palavra, mas por causa da perseguição começaram a prevejar Estevão. Mas quanto mais ele era prevejado, ele viu o céu aberto. Oh, glória! A serva de tolerância. Quanto mais a igreja passava a aprovação, mais a igreja crescia, porque a igreja tinha uma missão. Nós temos uma missão e não vamos parar diante da perseguição.
meu Deus do céu, a igreja era maltratada, mas ela seguia avante. Lembra que quando o povo hebreu estava na terra do Egito, quanto mais Faraó oprimia, quanto mais Faraó dava serviço, mais o povo hebreu crescia. Esta luta que você tem passado, esse deserto que você tem passado, era a preparação de Deus para você. Quanto mais deserto tu passar, mais do encontro com Deus você vai ter, mais unção você vai ter, mais sabedoria você vai ter. O deserto, a provação, a luta gera em nós azeite, gera em nós o poder divino do Espírito Santo de Deus. A igreja está sendo perseguida, mas uma igreja que crescia. Aleluia, porque a força não vinha deles, mas vinha do quê? Do Espírito Santo de Deus. É o maior agente da missão. A Bíblia diz que ele opera tudo em todos e dá a cada um segundo o quê? A sua vontade. Aleluia, para um dá o dom de profecia, para um dá o dom de cura, para um dá o dom de libertação. A Bíblia vai dizer que quando nós ajuntemos, um tem salmos, um tem cântico, um tem profecia, para quê? Para edificação da igreja. Coisa maravilhosa. Uma igreja que não tem um dom é uma igreja falida, mas a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, é uma igreja que tem os dons do Espírito Santo, é uma igreja que tem, aleluia, a vida da palavra, que tem o poder divino, é uma igreja que vai crescer, resgatar almas, e o nome de Deus vai ser glorificado. Diante da perseguição, a Bíblia diz que os irmãos Herodes mandam matar Tiago, que era um dos líderes da época. Aleluia! E vendo que isso agradou os judeus, manda prender a Pedro, que era o líder da igreja naquela época. Manda prender Pedro, bota na prisão e bota 4 quartetos de soldado. Naquela época a noite era dividida em 4 partes. Cada parte tinha 4 soldados cuidando de Pedro. Meu Deus do céu. Era só um simples pescador, era um simples homem. Para que botar 4 soldados? E pasmem, estava algemado no meio de 2 soldados. Mas era um simples pescador, não era iletrado, não era estudado, mas tinha o Espírito Santo de Deus. Quando levavam ele no sinédrio, os fariseus, os doutores da lei, começavam a perseguir, e Pedro começava a falar com grande eloquência, e começava a dizer: esse ainda é um pescador, esse homem não é letrado. Da onde vem a sabedoria? Aleluia, a sabedoria vem do Espírito Santo. Fica tranquilo, o Deus que te escolheu, o Deus que te chamou, o Deus que confiou uma missão na tua vida, Ele não vai deixar você envergonhado. Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar, Ele vai te levantar com poder e glória, e almas se converterão, e o nome de Deus será glorificado na sua vida. Agora Pedro é preso, aleluia. Pedro, que era um líder, uma ferramenta poderosa na mão do Senhor. Sabe por que o diabo investe tanto contra você? Sabe por que tanta luta? Porque você é uma ferramenta na mão de Deus. Você é alguém escolhido pelo Senhor. Certa feita Jesus perguntou para o discípulo: vocês dizem que eu sou quem? Uns vai dizer: você é um dos profetas. Aleluia. E Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, e tu? Quem dizes que eu sou? Pedro vai olhar: tu és o Cristo. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: rapaz, não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas sim o Pai do céu. E eu te digo: tu és Pedro, que significa pedra pequena, e sobre esta pedra, que é Ele mesmo, Jesus, eu edificarei a minha
minha igreja, e as portas dos infernos não vão prevalecer contra ela. Perseguiram a igreja primitiva, perseguiram nesses anos todos, mas a igreja ainda está anunciando esse evangelho. O coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja. Ainda existem homens e mulheres que estão anunciando a palavra, porque o evangelho não está firmado no homem, o evangelho está firmado em Jesus Cristo de Nazaré, a pedra angular, e ele está aqui nesta noite, nós estamos estendidas para operar, renovar, fortalecer. Aleluia! Certa feita Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E assim vai perguntando, e chega uma hora que Jesus fala: Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Deu o quê? Uma missão na mão de Pedro. Qual é a missão que Deus te deu? Tu amas Jesus verdadeiramente? Você está fazendo aquilo que Ele confiou nas tuas mãos? Se nós amarmos realmente Jesus, nós vamos exercer, cuidar, zelar por aquilo que Ele deu nas nossas mãos. Glórias ao Senhor. Agora Pedro na prisão, mas a Bíblia diz que a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele. Era o líder da igreja. Muitas vezes nós achamos que o líder, o pastor é um super-homem, mas necessita das orações. Não necessita de murmuração, de reclamação, mas necessita de oração, intercessão. Interceda pelo teu líder, interceda pelo teu pastor. Ninguém sabe a guerra que o líder passa, ninguém sabe a provação que o pastor passa. Então interceda pelo teu pastor, interceda pelo teu líder, para que ele venha enfrentar as guerras e sair vitorioso. A igreja está orando, Pedro preso, aleluia, uma segurança máxima, porque tinha um dom do Espírito Santo. O ladrão não vai querer roubar uma casa vazia, não. Ele vai querer roubar uma casa onde tem tesouro. Aleluia, aleluia. Já notou uma coisa? O crente que fica só sentado, ele não passa luta. Mas o crente que está envolvido na pregação, o crente que está envolvido no louvor, o crente que está envolvido no trabalho, ele passa luta, passa perseguição, porque o diabo quer calar a voz dele. O diabo fica endemoniado quando ele prega. Ele quer fazer de tudo para dar, para impedir. Mas eu venho como profeta de Deus nesta noite, a missão que Deus te deu nas tuas mãos, você vai concluir. A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar na tua vida. As muralhas vão cair por terra, as correntes vão cair por terra, e você vai estar livre para adorar, pregar, exercer o teu ministério na presença do Senhor. A igreja orando, intercedendo, Pedro preso. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Herodes estava aguardando ele na prisão para apresentar depois da Páscoa para o matar. Porque na Páscoa tinha o costume de soltar um preso. Ele não queria que Pedro viesse a ser solto, escolhido pelo povo. Então ele guardou na prisão para apresentar depois da Páscoa, para tirar a vida dele. Mas Herodes não sabia que tinha uma igreja orando, que tinha uma igreja intercedendo. E quando a igreja está orando, está intercedendo, a mão de Deus está operando, a mão de Deus está entrando em casa, está entrando no casamento, está entrando na família. Sabe por que está acontecendo esse culto nessa noite? Porque tem homens e mulheres que estão orando, clamando, intercedendo. E essa noite Deus vai te exolar, Deus vai te libertar, Deus vai te abençoar. Porque tem uma igreja de joelho no chão e boca no pé, clamando.
mais importante é uma alma. Essa é a missão da igreja, resgatar as almas que estão aprisionadas. E a Bíblia diz que a igreja estava orando na casa de Maria. Aleluia. Nem era no templo, era na casa de Maria. Mas não importa o local, onde tem homens e mulheres orando, e nesse momento Deus está efetuando o milagre, Deus está agindo. Pedro, meus irmãos, a Bíblia diz que ele estava dormindo no meio dos dois soldados. Aleluia. Alguém que estava prestes a morrer estava dormindo, porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele sabia que se ele morresse naquela hora já estava ganho. Aleluia. Ele não estava nem aí se perdesse a vida dele. O negócio dele é anunciar o evangelho. Ele mesmo disse: importa obedecer a Deus do que os homens, importa anunciar o evangelho. Então ele não estava preocupado em perder a sua vida. Ele não estava preocupado, aleluia, perder a sua vida. Ele estava preocupado em anunciar o evangelho. Será que estamos dispostos, meus irmãos, a passar por lutas, a passar por dificuldades por amor a esse evangelho? Porque missão não é para qualquer um. Missão não é para qualquer um aventureiro, não. A missão é para quem foi escolhido, para quem se entregou verdadeiramente, para quem se encheu do Espírito Santo. Missão não é para qualquer um, não. Missão é para aquele que está orando, clamando, jejuando, obedecendo. Alabaçuri, comanácia. Deus está dizendo: tem missão aí parada. É momento de você erguer a tua cabeça, é momento de você se entregar. Deus confiou uma missão na tua mão, é para você se erguer na presença dele. Ele confiou em você, ele deu crédito em você. Você não é projeto falho, não. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos povo eleito, sacerdócio real. Nós somos qualquer um, não. Somos o povo de Deus para exercer uma missão. E a missão não vai parar, ela vai prosseguir até o arrebatamento em nome do Senhor. Pedro estava dormindo. O anjo de Deus desce, desperta Pedro que estava dormindo. Rapaz, se levanta depressa. Quando ele se levantou, as cadeias se caíram, porque tinha uma igreja orando, tinha uma igreja intercedendo. O ministério de Pedro estava parado, mas através da oração as cadeias se abriram. Através da oração da igreja, as cadeias do vício serão quebradas, as cadeias da depressão serão destruídas, as cadeias do suicídio serão quebradas, as cadeias de Satanás serão destruídas. Eu profetizo, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Através da oração você será liberto, você vai ser transformado. Esse pensamento negativo vai sair, você vai receber a luz do Espírito Santo, você vai receber a libertação. O teu familiar será liberto da cachaça, será liberto do vício, porque você tem orado, você tem clamado, e Deus vai manifestar a sua glória. As cadeias se abriram. O anjo falou: bota as tuas sandálias, põe a tua capa e me segue. Aleluia, sandálias da preparação do evangelho. Bota a tua capa e me segue. E os soldados não viram nada. Deus vai confundir os teus inimigos. O teu inimigo está investindo pesado, mas a Bíblia vai dizer que viu o calhão do lado da esquerda à direita, mas tu não será atingido. Se o teu inimigo vem pelo caminho, ele vai ter que fugir do sete. E tem uma ferramenta preparada, forjada contra ti. Não vai prevalecer, não vai prosperar, porque o teu Deus é nobre. Ele está todo estendida para operar o livramento em nome do Senhor. Pedro achando que estava numa visão,
Os soldados não viram. Aleluia, ele foi saindo da prisão, meus irmãos. Recebeu o livramento de Deus. Aleluia. Quantas pessoas estão com o ministério parado, estão acorrentadas em casa, pastor. Tem dom de pregar, tem dom de louvar, tem sabedoria da palavra, mas estão acorrentados, estacionados pelo adversário. Mas é o nosso dever, é a nossa missão orar, clamar, para que esses profetas venham sair da caverna, para esses homens e mulheres de Deus se desprender e voltar a fazer aquilo que Deus determinou. É momento de você se levantar. Outra hora você profetizava, outra hora você pregava, mas o adversário investiu contra a tua vida, te acorrentou, te botou um laço e você se encontra parado, extasiado. Mas nessa noite essa corrente vai cair, essa corrente do desânimo vai cair e você vai se levantar na presença de Deus. A glória da última casa será maior do que a primeira. Aquele que te escolheu não te abandonou, você que desanimou, você que desistiu, mas nessa noite a corrente será quebrada. Deus vai te levantar e manifestar a sua glória na sua vida. Pedro ficou como invisível. E a Bíblia diz que os irmãos, quando se deparam com uma porta de ferro, ali foi inaugurada a primeira porta automática. A Bíblia diz, meus irmãos, que a porta se abriu. A primeira porta automática não foi do jovem, foi lá na prisão de Pedro. A Bíblia diz que ela abriu, por quê? Por si mesma. Não precisou forçar a barra, não precisou chutar, porque quem está por baixo da oração, a porta do evangelho abre. Quem está por baixo da oração, o ministério cresce. Não precisa puxar o tapete de ninguém, não precisa falar mal do fulano, não precisa falar mal do ciclano. Quem está por baixo da oração, a porta se abre. Eu não estou dizendo porta de emprego, eu estou dizendo porta da salvação. Jesus tem a chave da porta, ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. A porta do evangelho vai se abrir na tua vida, a porta da salvação vai chegar na tua casa. O teu neto será liberto, o teu marido será liberto, e Deus vai ser glorificado. Vamos se pôr de pé, meus irmãos. Pedro é liberto da prisão novamente, porque outra hora ele tinha sido preso e tinha sido libertado. Mas quem é escolhido pelo Senhor, quem tem uma missão para ser realizada, ele não para, ele prossegue. Oh glória! E Pedro foi lá na casa de Maria, onde a igreja estava orando, e bateu na porta. Aqui estou, aleluia. Porque assim quem está na oração, a porta do milagre bate na porta dele. Fica tranquilo, vai orando, vai clamando, que a notícia boa vai bater na tua porta. O telefone é na mão, o teu telefone vai tocar e você vai receber notícia. A resposta é da oração no nome do Senhor. Você que é uma oração, vem na frente. Eu vou estar orando para a sua vida rapidamente. Glórias a Deus, temos alguém para aceitar Jesus. Temos alguém para aceitar Jesus, levanta a tua mão. Temos uma alma aqui. Tem mais alguém para aceitar Jesus. A Bíblia diz que a festa é diante dos anjos. É os anjos que faz a festa. A Bíblia diz que é uma festa diante dos anjos. E fica alegre. É Deus que festeja. Temos uma alma aqui para Jesus. Temos mais alguém. Você que parou, aleluia, através dessa palavra você foi renovado. Vem até a frente.